Bem, pessoal, vamos aproveitar esse vídeo para começar uma discussão sobre juros simples e compostos. Primeiramente, acho interessante a gente deixe claro qual que é o significado da palavra juro. O juro, ele representa a recompensa, tá, pelo empréstimo do dinheiro, do recurso financeiro, do capital. Então, se eu detenho o capital, eu tenho o poder para exigir alguma recompensa por esse capital, caso eu deseje utilizá-lo e disponibilizá-lo para empréstimo. E a pessoa que pede emprestado, por não ter o recurso, paga o preço que é dado pelo juro. Então, o juro é um mecanismo, certo, de acumulação de capital. E esses juros, eles são geralmente expressos por taxas de retorno, taxas de rentabilidade. Em uma primeira forma bem simples, nós temos a forma de cálculo de juros de uma maneira linear, ou seja, o acúmulo de juros ele é linear, ele é proporcional ao capital. Nesse tipo de juro, o crescimento é mais lento, porque o crescimento ele é uma taxa de crescimento constante e ele obviamente é o menos utilizado pelo mercado. No juro composto, a sistemática de cálculo ela é exponencializada, de forma que o juro ele acaba sendo calculado em cima do já acumulado, e isso é feito período a período, de forma que o acúmulo do seu capital ele cresce a uma taxa exponencializada, mas que existe também uma taxa de retorno que vai poder permitir com que a gente acumule esse capital, mas o acúmulo ele é exponencial. Vamos primeiro debater um pouco aqui os juros simples. Juros simples está muito ligado uma parte lá do ensino médio que se chama progressões aritméticas. Vamos imaginar aqui que eu comece com um capital C0, esse vai ser o primeiro termo da sequência, A1. O capital C0 mais uma taxa de retorno em cima de C0, que eu vou definir aqui por I vezes C0, vai ser o segundo termo da sequência, que é o capital após o primeiro período de acúmulo de juros. No segundo período, o juro acumulado vai ser 2 vezes I vezes C0. E assim por diante, de forma que no segundo período o seu capital será C0 mais 2 vezes I vezes C0. Esse será o terceiro termo da sequência. Até que nós chegamos no termo de ordem N, que seria o valor do seu capital na data N. C0 mais N menos 1 vezes a taxa I vezes C0. Perceba que a diferença entre dois termos subsequentes é sempre I vezes C0. E que isso segue uma sequência aritmética, ou seja, uma progressão aritmética.
O termo N-1 que aparece aqui representa o prazo de aplicação, pois na data zero o prazo de aplicação ainda não existe. O prazo começa a partir da segunda data, que é a data onde você definiu o segundo termo da sequência. Com isso, nós podemos chamar essa quantidade calculada no enésimo período, tá, de montante, e o montante vai ser igual a C, que é o capital inicial, mais o C vezes a taxa de retorno vezes o prazo de aplicação. E aí nós podemos denotar esse prazo por T de tempo. Colocando em evidência, chegamos na fórmula do montante para o juros simples. Montante final, M, é igual a C vezes 1 mais I vezes o tempo, o prazo. Tomando como exemplo o exemplo 1, o material que está lá no Moodle. Qual o montante de capital de 1.000 aplicado à taxa de juros simples de 10% ao ano pelo prazo de 2 anos? Então nós temos aí o capital, que é 1.000, a taxa 10% ao ano e o período de 2 anos, o T igual a 2. Para calcular o valor de M, é só a gente fazer a multiplicação. M igual a C, que é 1.000, vezes 1 mais a taxa 0,1 vezes o prazo, que é 2. O montante será 1.200. Então, o que a gente percebe aqui é que a cada 2 anos a gente acumula R$200 de juros. Então, o montante após 2 anos será de R$1.200. Exemplo 2. Qual o valor de capital que, aplicado a taxa de juros de 2% ao mês, rendeu depois de um ano R$240 de juros, tá? Considerando os juros simples. Então, a fórmula de cálculo dos juros simples é o capital vezes a taxa vezes o prazo. Como nós acumulamos R$240 de juros, o capital inicial vezes a taxa mensal vezes o prazo tem que dar igual a 240. E aí a equação diz que 240 é C vezes 0,24, o que implica em C igual a 1.000. Esse é o capital inicial. Exemplo 3. Um empréstimo de 10.000 rendeu juros simples de 2.700 ao final de 6 meses. Qual a taxa mensal de juros desse empréstimo? Vamos atentar aqui a fórmula dos juros, né? Para calcular essa taxa. Nós temos o prazo, que é de 6 meses. Tá? Então a gente vai em busca de uma taxa mensal. O capital inicial, que é de 10.000. Então, os juros será dado por capital vezes taxas vezes tempo, vezes período. E a taxa será o juro dividido pelo capital inicial multiplicado pelo período. Substituindo os valores, 2.700 dividido por 10.000 vezes 6. Isso vai dar
4,5%. Lembrando que aqui nessas fórmulas nós devemos utilizar a taxa de juros na forma decimal, de forma que se porventura no problema seja dado a taxa em termos percentuais, vocês precisam converter ela para a forma decimal. Então 4,5% é 0,045. Observando este gráfico, a gente pode perceber como que evolui um capital ao ser aplicado uma sistemática de juros simples. Então perceba que o crescimento, aqui é só um exemplo, né? Nós temos aqui um capital inicial de R$1.000, certo? Rendendo por 10 meses a uma taxa de juros de 10% ao mês. E ao final do período aí de 10 meses, esse capital estaria acumulado em R$2.000. E o crescimento dele é de acordo com uma reta. Se nós colocarmos aqui o montante como função do tempo, isso seria uma reta. Olhando aqui essa fórmula, nós podemos perceber que o montante, ele é uma inclinação vezes o tempo mais uma constante de intercepto, que é a equação de uma reta. Então o montante evolui no tempo, como uma linha reta. Esse é o critério de juros simples e é para acúmulo de montante. Vamos agora construir o mesmo raciocínio para o juro composto. Então, nós começamos aqui com um capital inicial, que vai ser o nosso primeiro termo da sequência, que vai ser o C0, A1 igual a C0. Em seguida, nós queremos acumular capital, transformamos o A1 no A1 mais um retorno sobre o A1. A gente vai usar esse retorno, vai chamar ele de I. Então nós vamos ter o A2 é igual ao A1 mais I vezes A1. Colocando em evidência, nós obtemos A1, 1 mais I. No juro composto, a partir do segundo período, a gente acumula juro sobre juro, de forma que o terceiro termo da sequência, que seria o termo após 2 períodos de acúmulo de capital, ele é dado por A2 mais I vezes A2. Ou seja, o juro ele não vai incidir sobre o capital inicial, e sim sobre o capital do passado, do período anterior, que já tinha sido acumulado de juros. Ou seja, o capital acumulado de juros vai ser acumulado de juros. De forma que nós podemos botar em evidência aqui o A2, e isso vai dar A2, 1 mais I. Mais A2 é A1, 1 mais I. Então, substituindo o A2, nós temos A1, 1 mais I, vezes 1 mais I. Ou seja, A1, 1 mais I ao quadrado. O quarto termo vai ser o terceiro mais o I vezes o terceiro. Veja que o terceiro já está acumulado de juros. Então é a ideia do juro sobre juro. Então o quarto termo vai ser o terceiro, colocando em evidência, A3 mais I. Mas A3 é A1, 1 mais I ao quadrado. Então o A4 vai ser o A1, 1 mais I ao cubo. De forma que o termo de N, de ordem N, ou seja, o capital
após n-1 períodos de capitalização, ele vai ser o A1, né, vezes 1 mais I elevado a n-1. Ou seja, o capital após n-1 períodos de capitalização vai ser o capital no período 1, que é o C0, multiplicado por 1 mais I elevado ao prazo de capitalização, que aqui é n-1. Vamos então à fórmula do montante para o sistema de capitalização composto. O montante, tá, vai ser o capital no início, C, vezes 1 mais I elevado ao prazo. Aqui eu estou denotando o prazo por N, mas a gente pode usar o mesmo T que foi utilizado na sistemática de juros simples. Então aqui, esse montante, tá, ele vai seguir uma progressão geométrica de razão 1 mais I. Então aqui os termos seguem em progressão geométrica, de forma que o quociente entre um termo sucessor e o seu antecessor vai dar sempre uma constante. Perceba aqui que a razão entre o A3 e o A2 é exatamente 1 mais I. Vamos observar aqui neste exemplo que eu fiz aqui numa planilha do OpenOffice, onde a gente pode ver claramente a diferença entre o juro acumulado, entre o montante acumulado usando o juro simples, que é uma forma linear, como vocês podem ver aqui, é uma reta, tá, de acordo com o tempo. Enquanto que a função que acumula o montante, que determina o montante a juros compostos, nada mais é do que uma função exponencial no tempo. A gente pode observar aqui a fórmula do juro composto. O montante é o capital inicial, 1 mais I elevado ao prazo de aplicação, e é uma função exponencial no tempo. Novamente olhando o gráfico, apenas no primeiro momento o montante acumulado ele é igual em ambas as sistemáticas, mas o crescimento do juro composto ele é um crescimento exponencial, ele é bem mais rápido do que o crescimento linear. Aqui o montante acumulado após 10 períodos, considerando uma taxa de 10% ao mês, foi de 2.000 a juros simples e de 2.593,70 a juros compostos. Também vamos usar alguns exemplos para a sistemática de juros compostos. Exemplo 1. Um investidor aplicou 14.000 a juro composto 2% ao mês, sendo assim, quanto que ele vai ter após 8 meses de aplicação. Então, a fórmula do montante é dada pelo capital inicial, que é de 14.000, 1 mais a taxa de juros elevado ao prazo de aplicação, que é de 8 meses. Fazendo essa conta, o montante acumulado será de 16.403,23 centavos. Ao subtrairmos dos 14.000, temos a quantidade de juro acumulada no período de 8 meses. Lembrando que 2% ao mês é uma taxa de juro assim muito difícil de ser conseguida, né? Mas é um exemplo e a gente pode visualizar que o juro acumulado foi relativamente alto, e isso é em função da taxa de juros.